O Supremo Tribunal Federal, o STF, caminha para proibir as doações de empresas privadas para campanhas político-eleitorais. 6 ministros do Supremo já votaram pela restrição às contribuições. No entanto, a medida deverá valer somente para as eleições de 2016. O ministro Gilmar Mendes pediu vistas do processo e o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, a ADIM, foi suspenso. Para continuar falando sobre o financiamento de campanhas eleitorais, eu converso agora ao vivo com o advogado e presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Mato Grosso, Silvio Queiroz Teles. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, eu que agradeço. Foi a OAB que moveu essa ADIM, essa ação aí, questionando a doação de dinheiro por parte de empresas privadas aos políticos durante as campanhas? Foi o Conselho Federal da OAB, foi uma vitória, por enquanto, que foi conquistada para que proibisse, né, a doação de pessoas jurídicas de empresas para a campanha eleitoral e assim permitisse uma real condição de paridade, de isonomia para os candidatos, para não terem muito recurso e ter aquele que não tem muito recurso ter uma condição melhor de disputa. Exemplifique para a gente o que acontece hoje de injustiça, de distorção, que interfere inclusive no resultado das eleições pelas regras atuais. Por exemplo, uma pessoa jurídica, atualmente, enquanto não for proibido, ela pode doar no limite de até 2% do seu faturamento no ano anterior da eleição. Então, por exemplo, uma empresa que hoje fatura R$1 bilhão por ano, que faturou em 2013 R$1 bilhão, ela pode doar cerca de 20 milhões para um candidato. E um candidato que consegue 20 milhões de reais, ele tem as chances potencializadas de ganhar a eleição para contratar mais cabos eleitorais, ter mais confecção de material. Não obstante, isso afastar realmente a essência da democracia, que é a liberdade de escolha sem critério financeiro. E mesmo se esse candidato depois sendo eleito, tem aquele problema do pós-eleição, que fica aquela suspeita que às vezes até numa licitação essa empresa ela é vitoriosa de forma justa, mas fica suspeita se ela não está sendo premiada por ter, no caso, financiado a campanha do político. Tem esse outro problema também depois das eleições, né? Tem. A Comissão Nacional de Reforma Política do Conselho Federal da OAB compartilhou um estudo em que, em média, a taxa de retorno é de 80%, ou seja, uma empresa faz uma doação e a cada R$1 que ela doa, ela exige que, posteriormente, ela ganhe um contrato de licitação, ou seja, desde o começo, a ilegalidade, para certeza da vitória, e que seja R$8 aquele R$1 doado em campanha. Agora, e se fizesse o seguinte, essas empresas privadas interessadas em financiar campanha política, elas fizessem doações para um fundo partidário, como existe já o fundo partidário, mas um outro fundo, e esse fundo distribuísse igualitariamente o dinheiro para todos os candidatos e não para um exclusivamente? Não seria uma forma mais justa também, ao invés de proibir o financiamento das empresas privadas, ou não? Da forma que está, e mesmo com essa proposta do fundo, teríamos um processo suspeito ou vicioso? Sem dúvida, seria uma alternativa bastante proveitosa. O problema é realmente aplicá-la, o problema é realmente essa condição igualitária na distribuição. Por exemplo, vamos pegar o caso dos Estados Unidos e de outros países. Como que é o financiamento de campanha lá? Quem que pode doar dinheiro para um político em processo eleitoral? Qualquer pessoa, por website, cartão de crédito, débito, igual aqui no Brasil. Uma diferença marcante é que a propaganda eleitoral nos Estados Unidos ela é paga. Então, evita que um candidato de poucas condições, já elimina naturalmente um candidato de poucas condições, ou aquele que consiga um grande aporte na sua campanha, né, de doação. Então, essas são algumas das características. Agora, tão importante quanto definir os financiadores de campanha, não seria importante também definir limites desses valores gastos numa campanha eleitoral? Porque tem, se a gente somar o que os candidatos propõem a gastar, se eles conseguirem arrecadar tudo aquilo ali, as campanhas se tornam milionárias. Em alguns casos, eu acho que até viram bilionárias. Sem dúvida, por enquanto, é uma omissão da legislação, porque a lei das eleições ela diz o seguinte: caberá ao partido político definir esse limite. E os partidos realmente colocam lá em cima
milhões. Eu estava olhando a relação dos candidatos a deputado federal, se eu não me engano, não tem nenhum que declarou um valor menor de R$1 milhão. E muitas vezes são candidatos que estão ali apenas para cumprir tabela numa eleição proporcional, que não vão gastar metade desse valor. E essa regra poderia ser definida através da limitação dos gastos, através do quê? De lei federal aprovada no Congresso Nacional? Exatamente, de lei federal, fazer um estudo, tem que ser consideradas as peculiaridades. Mato Grosso é considerado o estado na região centro-oeste com maiores gastos numa campanha eleitoral por causa do seu espaço, né? A gente conversando com as pessoas durante a campanha eleitoral, tem gente que não entende por que se gasta tanto numa campanha eleitoral. Há necessidade do investimento desse dinheiro? No que mais se gasta? Qual que é a justificativa para essas campanhas milionárias? Bom, primeiramente é uma força exacerbada na tentativa de conquistar o mandato. Foi divulgado recentemente na mídia um estudo feito por um juiz eleitoral, em que ele divulga que hoje, no Brasil, em termos de mandato, de aquisição de mandato, é praticamente uma compra que se faz do mandato. Desde as negociações, uma compra de vaga, uma reserva de vaga nas convenções partidárias, depois durante a campanha e por aí se vai. Então, tem que ser limitado isso em valores expressos em reais. Dependendo do valor estimado numa campanha eleitoral, pode ser caracterizado aí abuso de poder econômico? Claro, pode, sem dúvida alguma. E decretação de perda do mandato eletivo, caso ele ainda não tenha sido diplomado, e declaração de inelegibilidade. Desde que surgiram em nível nacional aquelas denúncias de mensalões de vários partidos, parece que, pelo menos assim, há estudos nesse sentido, de que diminuiu-se muito o caixa 2 nas campanhas eleitorais e o dinheiro foi acabando sendo oficializado. A OAB também tem essa percepção? Uma diminuição teve, agora jamais acabará. É por isso que a OAB defende o fim da doação por empresa, porque naquela medida alternativa que você citou, dificilmente seria obedecido aquela distribuição igualitária. Mas a população precisa ajudar o Ministério Público, a OAB, toda a sociedade a ficar de olho no caixa 2, às vezes até caixa 3. Agora, por que a DIN movida pela OAB, que está sendo analisada pelo Supremo, ela não vale para as eleições agora de 2014? Bom, primeiramente ela não teve a sua publicação, né, a sua oficialização por o julgamento por todo o pleno, nós já temos a maioria. Porém, como não houve a publicação do acórdão, existe a possibilidade, muito pequena, mas para explicar, de quem votou a favor votar contra, mudar de opinião. Mas é muito difícil isso, está pacificado. E não vale para essas eleições porque tem-se o prazo de menos de um ano, né? Muda a regra de uma eleição. A empresa não pode mais doar. Então tem que ser respeitado o princípio constitucional da anualidade, ou seja, um prazo de um ano da data da regra que autorou o processo eleitoral até as eleições seguintes. É parecido com a lei da ficha limpa. Frustrou-se num primeiro momento, mas agora para essas eleições está sendo aplicado, é isso? Exatamente, exatamente. Muito obrigado pela sua presença e bom dia. Bom dia, obrigado.